Se eu tiver que vir daqui para cá, qual é o caminho mais rápido? Aqui. Mas por ele ser o mais rápido, o mais óbvio, na estratégia militar, não é o caminho que eu vou usar. Tá. Então, a lógica da guerra, ela é uma lógica paradoxal. Qual o caminho que eu vou fazer? Provavelmente eu vou para lá, passo embaixo do fofão ali, venho por baixo da mesa para vir para cá. Mas ele é mais difícil, mais longo, mais tortuoso. Por que eu faço isso? Porque o meu objetivo na estratégia militar é alcançar a surpresa do meu inimigo. Entendi. Se eu surpreender o meu inimigo, eu suspendo a estratégia Uma dele. vantagem dele. Porque assim, o que é a estratégia, né? É o choque entre duas forças. Então você tá aí se preparando para fazer as suas coisas, alcançar os seus objetivos, você vai agir para alcançar os seus objetivos. E eu, com a minha estratégia, vou agir para alcançar os meus objetivos. As minhas ações vão se deparar com as suas ações, com a sua estratégia. A sua estratégia vai estar o tempo inteiro respondendo às minhas ações, aos meus movimentos. E aí é muito mais difícil. Agora, se eu te pegar desprevenido de surpresa, eu eliminei a sua capacidade estratégica. Não tem mais ação. A guerra se torna uma mera e simples condução administrativa de passos a passos. Uma das maiores vantagens que alguém pode ter numa guerra é a surpresa. Efeito de surpresa. Isso. O que o Hamas fez? Durante muitos anos, ele sabia que ele não ia poder usar esse caminho daqui para cá. Porque ele é o óbvio, porque ele é o claro, porque ele é o mais curto, mais porque ele é o vigiado, direto, ele é o evidente, ele é o iminente. Então o que o Hamas fez? Ele teve que achar outros caminhos. Quais foram esses outros caminhos? Túneis subterrâneos. De onde para onde? De Gaza para dentro de Israel. Ah, é? Redes, infinitas redes de túneis que eram cavados, construídos, e eles iam dar dentro de Israel. Tá. E os conflitos todos últimos que Israel teve em Gaza contra o Hamas eram para destruir, em grande parte, a infraestrutura dos túneis. Por esses túneis chega o armamento, os túneis também chegam no Egito, e ali é contrabandeado coisas, armamentos e materiais e munição e todo tipo de coisa que eles precisam. Então, não passa pela fronteira, vai por baixo. Vai por baixo. Então, Israel ficou muito tempo focada e preocupada com os túneis, com o caminho indireto. Porque o caminho indireto seria o surpreendente. E aí, uma vez que você faz tanto o caminho indireto, ele deixa de ser surpreendente. Claro. Ele se torna o previsível, óbvio. Isso, o previsível. Então, ele não funciona mais. E aí, como que se surpreende? Você vem pela porta da frente. E foi isso que o Hamas fez. Ele veio pela porta da frente. O que é vir pela porta da frente? Ele não veio por túneis, ele simplesmente veio pela cerca que tinha ali com um trator. O pessoal de parapente por cima. E derrubou a cerca. Caramba. Quebrou, explodiu, cortou o arame e passou. E assim, para Israel aquilo era inconcebível. Porque pela porta da frente não vai vir, tá na olho nu aqui, eu tô vendo, tem um monte de vigilância, um monte de câmera, um monte de equipamento. Então ele fez uso, inclusive, de uma estratégia que Israel sempre usou, que é essa. Israel sempre surpreendeu, e foi muito efetiva nas guerras, em surpreender os seus inimigos usando a lógica paradoxal, essa lógica contraditória. Eu não vou pelo caminho mais curto, o mais fácil, eu vou pelo mais difícil, porque o mais difícil é o menos esperado. Só que Israel sempre fez isso. Chegou uma hora que os países árabes já estavam preparados. E tem um momento, me fugiu agora qual foi esse exato momento, Israel entra com tanques em plena, assim, um terreno fácil acesso, plano, campo aberto, vindo com a sua... força máxima. Com os tanques avançando dentro de um terreno esperado. Por quê? Porque tinha se tornado o inesperado. Entendi. De tantas vezes que usou o esperado. O Hamas fez a mesma coisa com Israel. Na forma como ele entrou. Se alguém falasse, Hamas vai entrar pela fronteira... Não, impossível. Não, claro que não. Eles devem tá tem bolando, cerca, tem câmera, tem imagem, tem monitoramento, tem vigilância, tem um monte de muro. Não vai ser por ali. E foi por ali.
Então, E bem coordenado. muito bem coordenado e assim, os equipamentos eletrônicos falharam. Essa é uma outra discussão. Talvez eles tenham recebido equipamentos do Irã capazes de, né, Inutilizar congelar, atrapalhar. desligar, né, jam, Interferir, né? interferir nos equipamentos israelenses. Essa é E parece que é uma coisa que está sendo pensada há um tempo. Não há foi muito assim, tempo. Não, vamos um ataque invadir. desse não acontece assim, tão momentaneamente. Na verdade, aí voltando para a discussão da ajuda do Irã, nós temos reuniões desde abril que o Irã está fazendo reuniões no Líbano, em Beirute e na Síria, com 3 grupos. Jihad Islâmica, que é um outro grupo terrorista palestino, Certo. que está em Gaza e está na Cisjordânia também. Pior que o Hamas, até Pior. inclusive. Tem momentos que o Hamas tenta controlar esses grupos menores e não consegue. E eles é que atacam Israel. Hamas e Hezbollah. E quem liderava essas reuniões? O braço da Guarda Revolucionária Iraniana, que é o braço do regime teocrático iraniano, que é a guarda do regime, não é o exército do Irã. Eles têm uma força para atuar fora do Irã que se chama Força Quad. E aí o Ismael, que é o líder, Ismael Quam, que é o líder dessa força, que é o comandante geral dessa força, estava nessas reuniões que acontecem desde abril, assim, a cada 2 semanas, você tinha uma reunião dessa para organizar e planejar todo esse ataque. Em 2 vezes dessa reunião, pra você ter uma ideia, o ministro das Relações Exteriores do Irã participou da reunião. Seu altíssimo escalão do governo oficial participando dessa reunião. E aí, há poucas semanas atrás, o Hamas recebeu o sinal verde do Irã. Pode dar andamento, faça a sua operação. Recebeu armamento, recebeu treinamento, recebeu suporte, enfim. O Hamas foi para uma missão suicida. Óbvio que isso não é um problema para uma organização terrorista que já funciona na lógica do suicídio. Por que suicida? Porque ele sabe que a resposta de Israel vai ser total, devastadora, e o objetivo de Israel vai ser eliminar o Hamas. Acabar com o Hamas. Não tem mais Hamas, chega de Hamas, agora nós vamos destruir o Hamas por completo. E o Hamas vai estar preparado para isso. Os líderes do Hamas serão todos assassinados. Inclusive aqueles que não estão em Gaza, que estão em outros lugares. E talvez a grande discussão, a grande preocupação é: Israel pode retaliar ao Irã? Isso seria um problema, porque aí se torna uma guerra maior, uma guerra regional, e nesse sentido... E de efeitos imprevisíveis, né? Imprevisíveis. Mas também a pergunta que a gente tem que fazer é: como que Israel atacaria o Irã? Vai decolar caças e voar e sobrevoar o território iraniano e bombardear o Irã? Não acredito nisso. Acredito que vai atacar instalações do Irã em lugares como a Síria, que é uma coisa que já vem acontecendo há bastante tempo. Então isso deve acontecer. E aí, tudo bem. O Irã não responderia com um ataque. Se atacar o território iraniano, aí sim. Aí o Irã vai responder, talvez declare guerra. Por isso que os Estados Unidos mandaram porta-aviões, um monte de armas. Por isso, então, que Os Estados Unidos está mandando um sinal, um recado, né? Falando: olha, não achem que Israel está vulnerável. Eu estou do lado de Israel. É uma demonstração de força para dissuadir qualquer país ou qualquer grupo que pense: pô, vamos fazer um ataque conjunto, agora vamos derrubar Israel, vamos destruir com Israel. Então, essa é uma das, enfim, explicação dos movimentos do porquê.
Outra pergunta que tá todo mundo, né, de olho e a gente tem que estar atento é o que o Hezbollah vai fazer. Exato. O Hezbollah é a organização que está lá no Líbano e tal, outra organização terrorista também financiado. Teve um ataque vindo do Líbano? Teve Então. 12 mísseis do Líbano e 5 membros do Hamas parece que também invadiram por terra e foram mortos. Então, assim, é baixo ainda, mas é alguma sinalização. A gente não sabe se eles estão esperando. O Hezbollah é muito mais forte do que o Hamas. É muito maior, tem muito mais capacidade. É um braço, literalmente, do regime iraniano. É uma milícia de combate do Irã, armada e pronta na fronteira de cima. Além de Gaza, do problema em Gaza, da fronteira com o Hezbollah, tem o questionamento de tudo que pode acontecer na Cisjordânia. E aí nós estamos falando dessa história que eu tenho dito, né? Que o problema já estava, a tensão já estava crescente, tem discussão até de uma terceira intifada lá dentro, que é esse movimento popular de milícia, de rebelião. Então a violência dentro da Cisjordânia vem crescendo e vem escalando. Essa é uma preocupação, qual o tamanho, quantas frentes Israel vai ter que lutar. E o que a gente sabe agora de número de mortos, o Israel está divulgando? O número, a última vez que eu vi, toda hora, né, tem mudado, mas estava chegando próximo de 1.000 pessoas, sei lá, acho que era 800, alguma coisa assim, mortos de Israel. Proporcionalmente, pelo número, o tamanho da população, esse número é muito, muito alto. Por isso que a comparação, na verdade, é mais alta do que até o 11 de setembro, em proporção à quantidade de pessoas que morreu nos Estados Unidos e o tamanho da população americana. Tem esse número dos reféns, das pessoas sequestradas, e tem o número de feridos que, assim, já é muito mais alto ainda. E tem vídeos muito pesados, né? De criança, de velha, aquela da velha, o cara força ela a segurar um fuzil. Isso, E não é meio um tiro no pé o Hamas fazer isso, porque aí ele não está preocupado com a opinião pública? Ele acha que, na verdade, isso é positivo. Porque, assim, uma organização terrorista, ela quer criar terror. Ela vence se ela criar terror. Entendi. Em última instância, certo? É tipo, não temos limites para criar pânico e terror. Pânico. Então, essas imagens, elas são extremamente assustadoras. E elas criam muito terror. Quanto mais terror for criado, mais o Hamas ganha. Outra coisa que o Hamas também ganha é se mostrar forte. Conseguir fazer tudo isso e filmar tudo isso mostra que ele realmente fez tudo isso. E que ele é capaz de fazer tudo isso. E ele ganha o respeito e a legitimidade daqueles palestinos que acham que a única solução para o conflito com Israel é uma resistência e uma força armada. E aí, então tá bom. Então ele ganha essa simpatia. Além disso, o que ele não ganha, supostamente? Fica evidente quem é que fez o quê. Fica evidente, tem provas contra o Hamas. Exato. Não dá para negar. Mas ele sabe que essas provas não são suficientes para existir unanimidade contra ele. Quantas pessoas nós não estamos vendo nas redes, postando... Defendendo. Justificando. Então o que adianta justificar? O que adianta isso? Não adianta nada ter esse vídeo. E o Hamas sabe disso. Ele sabe que ele vai mexer com paixões, com ideologia, com algo que foge do senso comum de certo e errado. Ele vai polemizar, ele vai polarizar. A causa dele é polêmica, é polarizada, é ideológica. Então ele vai mexer com essas paixões. E aí tanto faz as pessoas verem aquilo. Na verdade, faz elas se prontificarem a defender o Hamas. Por incrível que pareça. Tem um outro efeito que esse é negativo, né, para o Hamas, que é unir os israelenses. Exato. Porque
isso é uma lembrança viva do que aconteceu. Cada vez que um israelense vê aquilo, ele lembra quem é o inimigo, ele lembra o que ele tem que fazer e ele se predispõe a ir em busca de justiça. Ele se predispõe a lutar. Ele se predispõe a se manter unido e forte para vencer o inimigo, dado o nível da violência do inimigo. Te revolta assistir aquilo. Exato. E quando você se revolta... Mas é isso que eu passei a madrugada de sábado vendo as imagens. Falei, não é possível que estão filmando e estão mostrando essas coisas. E, cara, vai ter uma reação no mundo absurda. E a gente vê que mesmo mostrando crianças, velhos e civis fugindo ainda, tem gente que relativiza isso daí. Relativiza. E assim, é politizar o impolitizável. Exato. Mas é o que mais está acontecendo. Uma coisa é discutir Israel, o Estado de Israel. Outra coisa é ver a imagem e falar, não. Tem uma justificativa. Tem uma justificativa. É, assim, tipo, tem uma justificativa você responder com um nível de